O cisco e a trave. Em boa hora publicou o Globo, na seção Livros de 29 de outubro, a entrevista de Pierre Bourdieu sobre a tirania que os intelectuais de segundo time exercem sobre os meios de comunicação. Os produtores de fast thinking impedem a divulgação de tudo o que ultrapassa o seu próprio âmbito de preocupações, restrito ao tomar de interesse jornalístico mais imediato, e criam assim a impressão falsa de uma decadência da produção cultural, quando o que é uma decadência do debate cultural, nivelado cada vez mais aos debates da TV sobre sexo e política. Mas é preciso acrescentar duas notas à excelente entrevista. Primeira, o estado de coisas descrito por Bourdieu não é novo. Já foi denunciado no início da década de 80 por Claude Lévi-Strauss. A palavra do jornalista, do editor, do apresentador de TV, dizia o grande antropólogo, passavam a ter mais peso que a do cientista, do filósofo, do artista criador, e em resultado a cultura se rebaixava a um comentário das notícias do dia. Um pouco mais tarde dois pesquisadores, Hervé Hamon e Patrick Huitman, fizeram um levantamento minucioso da classe dos inculcratas, os donos da circulação das ideias, mostrando que, no fim das contas, o teor geral da vida cultural francesa era determinado por um número muito pequeno de cérebros, e não dos mais brilhantes. Segunda, no Brasil a classe dos intelectuais mediáticos, como o chama Bourdieu, é menor, porém mais coesa e mais ciumenta do que na França. Entre nós o interesse jornalístico tornou-se a cláusula pétrea que governa o mundo da cultura, e as produções culturais mais afetadas de imediatismo e mundanismo acabam por receber um tratamento preferencial. A imprensa cultural já não tem regras próprias, fundadas no caráter específico das manifestações do pensamento, mas copia sem o menor senso crítico a receita do jornalismo em geral. Um livro, mesmo de ciência ou filosofia, que não trate de assuntos que dêem manchete, sexo, política e rock and roll, é tratado como obra menor ou é completamente ignorado. Mas o padrão imposto pelo jornalismo acaba sendo absorvido pelas universidades, pelas academias e pelos cérebros individuais dos escritores e artistas, e no fim a cultura como um todo acaba por não ser nada mais que um jornalismo de luxo. Livros, filmes, peças de teatro são apenas o feedback da imprensa e da TV. Ora, este mesmo assunto de que estou falando, a tirania dos intelectuais mediáticos, não parece ter muito interesse jornalístico, de modo que só vem a ser abordado na imprensa quando acontece de algum figurão opinar a respeito, e mesmo neste caso o interesse da matéria centra-se no personagem e não no tema. Se houvesse interesse no tema enquanto tal, ele seria destaque mesmo quando abordado por um João Ninguém. Mas como haveriam os intelectuais mediáticos de interessar-se por aquilo que põe em xeque o mais incontestado e discreto dos poderes? Assim, a denúncia de Bourdieu é neutralizada por um duplo efeito de distanciamento. Primeiro, já não se trata de uma preocupação generalizada entre os intelectuais maiores, e sim de uma opinião do Sr. Pierre Bourdieu, exótica e sem sentido prático como todas as opiniões meramente pessoais. Em segundo lugar, trata-se de algo que acontece lá longe, na França, e que não nos diz respeito senão a título de curiosidade ultramarina. Se, ao contrário, algum brasileiro desconhecido escrevesse para denunciar fenômenos semelhantes e de maior gravidade observados bem aqui diante do nosso nariz, seria solenemente ignorado pela imprensa. Permito-me lembrar que esse brasileiro existe, sou eu. Há 3 décadas procuro chamar a atenção de meus colegas jornalistas para os efeitos profundos e não raro maléficos que seu trabalho exerce sobre a cultura em geral, e nunca encontrei outra resposta senão a completa indiferença. Comecei faz tempo, num pequeno trabalho publicado na década de 70, sob o título Imprensa e Cultura, anunciei para breve o dia em que as páginas culturais dos jornais, em vez de refletir a atividade cultural, acabariam por moldá-la, rebaixando-a a um subproduto do jornalismo. A disputa entre o interesse jornalístico e o interesse cultural acabaria pela redução deste último ao primeiro. O trabalho suscitou algum debate epidérmico em faculdades de jornalismo, mas logo o assunto morreu. Tentei voltar a ele numa série de artigos encomendados pela revista Isto É, que despertaram tanto interesse na redação que jamais chegaram a ser publicados. Outras matérias sobre o mesmo tema só foram aceitas por publicações especializadas, como a excelente revista Imprensa, por exemplo, e continuaram assim longe dos olhos do público geral. Por isso, é estranho o destaque dado à entrevista do Sr. Pierre Bourdieu, porque deveríamos antes tomar consciência do que se passa na França do que daquilo que ocorre entre nós, ainda que mais grave. Teremos alcançado aquele estágio de alienação em que o cisco no olho do vizinho nos parece mais inquietante do que a trave no nosso. Ou, ao contrário, é mais tranquilizante imaginar que as coisas de que fala Bourdieu só acontecem lá longe e que não existe pecado do lado de baixo do Equador.